Quando se trata da vida na Terra e da história humana, cientistas e historiadores têm algumas respostas, mas não todas. Eles são excelentes em seu trabalho e podem chegar a grandes conclusões com base em pequenas pistas e evidências. No entanto, às vezes encontram algo que os deixa totalmente perplexos. É disso que trata o vídeo de hoje, lugares estranhos e maravilhosos em todo o mundo que são incríveis de se ver, mas impossíveis de entender, até mesmo para os cientistas. Por que ter uma árvore quando você pode ter duas? Essa parece ser a teoria em Casourso, Itália. Lá, há uma visão notável a ser contemplada em um campo, em duas árvores em uma, e elas são espécies de árvores completamente diferentes. A de baixo é uma amoreira, mas em cima dela cresce uma cerejeira. É uma espécie de duplex híbrido que raramente ocorre na natureza. Embora árvores menores ocasionalmente cresçam em cima de árvores maiores, é muito incomum ver duas árvores adultas coabitando e prosperando dessa forma. Normalmente, a boa saúde de uma das árvores é obtida às custas da outra, geralmente é a árvore de cima que sofre. Como demonstram as belas flores brancas da cerejeira, esse não é o caso aqui. Não surpreendentemente, a árvore estranha se tornou uma atração turística da região, embora tenha sido cercada para sua própria proteção, para que as pessoas não se aproximem demais. Escalar a árvore é ilegal. O mistério cerca as origens do Rede-Enter, na Áustria. Acredita-se que tenha sido construído durante o reinado do imperador romano Constantino II, que governou entre os anos de 351 e 361, mas isso não passa de uma suposição. Os antigos romanos às vezes construíam estruturas como essa para marcar o local de importantes vitórias militares, o que faria sentido, pois a antiga cidade de Carnenten existia nesse local e abrigava cerca de 50.000 pessoas, cercada por uma fortaleza murada. O assentamento desapareceu há muito tempo, mas o único arco remanescente deste edifício permanece. Por vários séculos, ele foi equivocadamente entendido como o portão da antiga cidade. Como tão pouco de sua verdadeira história é conhecido, muitos mitos e lendas se desenvolveram em torno do Rede-Enter. Tornou-se um local popular de encontro para pagãos, que o chamam de o Portão do Céu ou por razões desconhecidas. Se realmente era um tetrapilon romano, provavelmente teria uma estátua de um imperador ou um deus no meio, mas hoje não há sinal disso. Há uma pista no nome da ilha de Inventonati, no Quênia, que diz muito sobre como os quenianos se sentem em relação a ela. O nome da ilha, que fica no Lago Turkana, traduz-se como o sem retorno, o que está de acordo com os mitos e lendas que cercam o local, sugerindo que ninguém que o adentre jamais retornará. Em 1935, o explorador inglês Vivian Fuchs decidiu testar essa teoria ao visitá-la com os colegas Bill Dawson e Martin Schofield em uma missão de pesquisa, mas quando eles não retornaram, isso só serviu para reforçar as lendas. Enquanto alguns teóricos da conspiração afirmam que a ilha contém uma base alienígena cheia de seres extraterrestres que abduzem qualquer um que se aproxime demais, a crença dos quenianos é que aqueles que descem na enorme cratera no centro da ilha serão atingidos por um raio e obliterados. Fotografias tiradas por aviões que sobrevoaram a cratera mostram o que parecem ser os restos de antigas cabanas em seu centro, mas ninguém tem coragem suficiente para ir inspecionar com os próprios olhos há muito tempo. Talvez isso seja para o melhor. Há muitos templos antigos e maravilhosos na Síria, a maioria dos quais tem sua própria história fascinante para contar. No entanto, a fascinação pelo templo de Andara é especialmente intensa, principalmente por causa das enormes pegadas humanas que aparecem na entrada do templo. Elas estão lá há pelo menos tanto tempo quanto o templo, ou seja, pelo menos 3.300 anos, e há divergências sobre como elas chegaram lá. Cientistas e arqueólogos afirmam que foram esculpidas pelas mesmas pessoas que construíram o templo e têm a intenção de representar a procissão dos deuses em direção às câmaras internas do templo. No entanto, muitas lendas locais dizem que o próprio templo foi visitado por um grande deus com pés em forma de garras, que deixou as pegadas. Outra teoria sugere que as pessoas que construíram o templo eram gigantes e deixaram as marcas de seus pés. Existem muitos contos sobre gigantes vivendo nesta parte do mundo durante os tempos antigos, e as pegadas são a primeira coisa que as pessoas que acreditam nessas histórias apontam como evidência. Infelizmente, o templo foi gravemente danificado após ser atingido por um ataque aéreo turco em 2018, mas as pegadas sobreviveram. A maioria das pessoas que visitam o Egito também visita a Grande Pirâmide de Gizé, que é uma visão espetacular de se ver. No entanto, se algumas delas pudessem ser persuadidas a dirigir mais 20 minutos até Abu Ghraib, não seria mais um segredo pouco conhecido.
A cidade antiga contém uma estrutura que é, ou pelo menos era, um templo solar dedicado ao grande deus Ra. Foi construído há cerca de 2.400 anos e costumava ter uma pirâmide escalonada própria. A partir dos registros históricos do Antigo Egito, sabemos que havia 6 templos solares em Abu Ghraib, mas apenas 2 permanecem hoje, em ruínas, assim como o colossal obelisco de pedra que um dia marcou o ponto mais ocidental de Abu Ghraib. Os imensos blocos de granito vermelho espalhados pela área são um enigma para os arqueólogos. Eles parecem ter sido engenharia de precisão, com superfícies polidas e furos tão suaves que certamente devem ter sido feitos usando tecnologia avançada de perfuração. Como se isso não bastasse, também existem vários pratos quadrados de alabastro com marcações semelhantes às engrenagens de uma máquina. Será que as pessoas que viveram aqui tinham acesso à tecnologia avançada? Se sim, o que aconteceu com ela e com eles? Houve um tempo em que Barsak quase era uma ilha no RLC. Hoje, o nível da água está um pouco mais baixo do que era nos tempos antigos, e agora é um planalto em Kislorda, Cazaquistão. Muito parecido com a Ilha Vitonia, no Quênia, dizem que este é um lugar que as pessoas visitam e nunca mais retornam. Até mesmo o nome, que traduzido de seu idioma turcomano original significa o quem quer que venha aqui não voltará, em 1939, foi declarado uma reserva nacional e fechado para visitantes durante o restante do século XX. Ninguém sabe o que os soviéticos fizeram lá durante esses anos. Porém, existem muitos rumores de que tenha sido usado para pesquisas ultrasecretas. Mesmo hoje, dispositivos eletrônicos falham ao se aproximar, e equipamentos de navegação param de funcionar. Há relatos documentados de pessoas cuja pele ficou azul após passar muito tempo no Planalto ou próximo a ele. Também há uma lenda comumente contada sobre um grupo de nômades que ficaram aqui pelo que acreditavam ser um ano, apenas para voltar à civilização e descobrir que 3 décadas haviam se passado. É um lugar misterioso e aparentemente sobrenatural. Em meio às ruínas de Amman, na Jordânia, onde você encontrará as conchas em ruínas de templos e palácios, também encontrará os restos quebrados de uma mão humana gigante feita de pedra. Esta é a mão de Hércules, e mesmo em seu estado quebrado de 3 dedos, ainda é algo estranhamente intimidador de se olhar. A mão faz parte do Templo de Hércules, que foi construído durante o século II, durante a ocupação romana da cidadela de Amman. Por razões perdidas na história, parece que o templo nunca foi concluído. A presença de um cotovelo feito de mármore sugere que houve um plano para construir uma estátua colossal de Hércules aqui, que, se tivesse sido concluída, provavelmente teria sido a maior estátua do mundo naquela época. A região é conhecida por ter terremotos, então é possível que os romanos tenham desistido da ideia de construir qualquer coisa aqui depois de suportar um terremoto a mais do que gostariam. Como os guias turísticos gostam de destacar para os visitantes curiosos, as unhas e cutículas da mão parecem bem cuidadas, levando a piadas sobre Hércules desfrutando de manicures regulares. Embora saibamos que os romanos foram responsáveis pela construção do templo abandonado de Hércules, não temos absolutamente nenhuma ideia de quem construiu a pirâmide de Ciacilco, na cidade do México, México. Há algumas evidências de que uma enorme erupção vulcânica destruiu a civilização que existia aqui antes. Mas, além disso, eles deixaram muito pouco para nos lembrar deles, exceto sua pirâmide. Ao examinar a terra ao redor da pirâmide, os arqueólogos conseguiram concluir que ela foi cultivada durante um período que começou cerca de 3.200 anos atrás e terminou durante o primeiro século, quando o vulcão Seatla entrou em erupção. Foi uma reviravolta trágica da ironia para a população mesoamericana, que se acreditava adorar um deus do fogo. Enquanto alguns historiadores acreditam que toda a população pereceu nesse desastre, há alguns que acreditam que os sobreviventes fugiram para outras partes do México e levaram elementos de sua cultura com eles, desempenhando eventualmente um papel no surgimento de Teotihuacan. Embora não haja mais humanos vivendo aqui, existe uma população próspera de cascavéis e tarântulas, o que torna o lugar um tanto perigoso para visitar. O mistério da cidade perdida do Calarari é um mistério existencial, o que significa que há controvérsia sobre a questão de saber se ela realmente existe. A história começa em 1885, quando o mágico e explorador canadense William Leonard Hunt, também conhecido como Great Farini, afirmou ter encontrado uma cidade vazia de ruínas antigas ao atravessar o deserto do Calarari a pé. Em seu relato à Royal Geographic Society, ele falou sobre ver ruínas meio enterradas, templos destruídos, cemitérios e paredes semi-desmoronadas, o que levou a nada menos que 25 expedições nas décadas seguintes, nenhuma das quais encontrou algo semelhante ao que o Great Farini descreveu.
Em 1964, uma nova ideia surgiu. A J. Clement teorizou que o mágico havia se enganado sobre a rota que ele havia seguido pelo deserto e desenvolveu uma rota alternativa que Hunt pode ter percorrido por acidente. Seguindo essa rota, ele encontrou uma série de monólitos de pedra colossais feitos de dolerito, um material que, ao se erodir, pode começar a se assemelhar a blocos retos e quadrados que se assemelham a paredes. Clement concluiu que o que Hunt viu na verdade não passava de uma formação natural de rochas datadas de 180 milhões de anos. No entanto, sua explicação não satisfez a todos. Ainda há pessoas procurando pela cidade perdida do Kalahari até hoje. Os nazistas construíram muitas estruturas estranhas em toda a Europa durante a Segunda Guerra Mundial, e nem todas são compreendidas. Na ausência de informações sólidas, surgiram teorias selvagens e maravilhosas, como aquelas que cercam os anéis de concreto que eles construíram na costa do Mar Ártico. O fato de o exército soviético ter assumido a propriedade deles após a guerra e se recusado a deixar que outras pessoas se aproximassem por várias décadas fez pouco para dissipar as teorias mais extremas. Para alguns, o interesse soviético no local confirmava que esses eram lugares onde os alemães conduziam testes com dispositivos antigravitacionais e armas de destruição em massa. Houve especulações de que este é o lugar onde os nazistas trabalharam em um projeto ultrasecreto conhecido como Die Glocke ou o Sino. Além de conhecer sua forma, ninguém realmente sabe para que o Die Glocke estava destinado, exceto pelo fato de que era uma arma terrivelmente poderosa. É talvez mais provável que essas fossem bases de concreto sobre as quais peças de artilharia rotativas eram montadas, mas isso é bem menos divertido de acreditar. Há pessoas que vivem na cidade de Swinton, em North Yorkshire, Inglaterra, que acreditam que há um antigo templo em seu bairro. Ao olhar para o templo druida de Swinton, não é difícil entender por quê. Certamente tem a aparência de algo antigo, e as palavras o templo druida o devem dar uma pista sobre sua função. Na realidade, no entanto, ele foi construído há apenas 2 séculos por um proprietário de terra extremamente excêntrico chamado William Dunby, que morava em Swinton durante a década de 1820. Dunby era um homem rico e generoso que estava preocupado com o aumento do desemprego em sua cidade natal. Para ajudar a resolver o problema, ele pagou dezenas de moradores locais para construir o templo como uma efígie de Stonehenge. Uma vez que isso foi feito, ele ofereceu uma enorme recompensa financeira para qualquer pessoa capaz de viver como eremita no meio do templo por 7 anos. Alguém conseguiu permanecer lá por 4 anos e meio. Mas ninguém conseguiu os 7 anos completos, e a recompensa de William nunca foi reivindicada. Embora não seja realmente um templo antigo, ainda é visitado por pagãos e druidas da nova era cada solstício de verão. Gunji-Vub em Groton, Connecticut, Estados Unidos, é o tipo de lugar que causa dor de cabeça aos arqueólogos e historiadores. O assentamento tem sido usado e reutilizado por uma variedade de colonizadores há pelo menos 1400 anos, todos os quais deixaram sua própria marca na paisagem. Há câmaras de pedra, anéis de pedra, gravuras nas paredes que não correspondem a nenhum idioma conhecido e artefatos dos nativos americanos. Há tantos vestígios de ocupação humana em Gunji-Vump que é impossível dizer onde uma era de seu uso terminou e a outra começou, ou mesmo quem foi o primeiro lá. Uma teoria popular é que foi construído no século VI por monges cristãos celtas que fugiram da Irlanda para escapar dos ataques vikings. Mas isso reescreveria a história aceita da América pré-colombiana e também ignora várias evidências que sugerem que o local é muito mais antigo. Ocasionalmente, picos de atividade eletromagnética foram detectados em Gunji-Vump, o que os cientistas atribuem à composição de rochas de magnetita, granito e quartzo. No entanto, teóricos da conspiração acreditam na ideia de que seja uma base alienígena ou um vórtice de energia. Uma ferramenta de pedra lítica encontrada enterrada aqui tem pelo menos 3.500 anos, o que refuta a teoria dos monges celtas. Não sabemos se foi construído em estágios ou de uma vez só, e, frustrantemente, provavelmente nunca saberemos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for lançado. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.